Olá, que ótimo contar com a sua companhia para mais uma análise de fontes. Hoje, a gente vai mergulhar direto nos textos para desempacotar de uma forma bem objetiva os pilares de uma visão de mundo extremamente influente, o humanismo secular. O nosso foco principal, baseado no material, é triplo. Primeiro, apontar os princípios fundamentais do humanismo. Segundo, apresentar o contraponto da visão cristã do ser humano, destacando o conceito de dependência divina. E, por fim, mostrar quais são as consequências práticas do humanismo na sociedade, de acordo com os autores. Bora começar? Para guiar nossa reflexão de hoje, a fonte primária é uma lição teológica intitulada exatamente A Falácia do Humanismo. O texto se dedica a analisar ponto a ponto essa transição histórica e filosófica. É fascinante ver como a literatura descreve a mudança de uma mentalidade focada em Deus para um pensamento que coloca o ser humano no centro do palco, contrastando sempre essa ideia de autossuficiência humana com os princípios bíblicos. E o nosso mapa para essa análise passa por 5 etapas rápidas. 1. A base do humanismo. 2. A exaltação da razão. 3. A visão cristã. 4. A dependência divina. E 5. As consequências do humanismo. Começando então pela parte 1, a base do humanismo. Afinal, o que os textos definem como humanismo secular? Bom, o material apresenta essa ideologia como uma alternativa moderna à fé, onde a ideia central é basicamente a autonomia absoluta. A premissa é que a humanidade tem total capacidade de construir uma sociedade justa, de garantir o progresso e o bem-estar por conta própria. Tudo isso, claro, confiando inteiramente na ciência e na razão e descartando a necessidade de qualquer fundamento divino ou transcendente. Tem uma citação direta do apologista Francis Schaeffer no material que resume isso perfeitamente. É uma frase curtinha, mas que entrega de bandeja a ética dessa filosofia. A ideia de que o ser humano é a medida de todas as coisas. Ou seja, segundo essa visão, a própria humanidade passa a ser o juiz absoluto do que é certo ou errado. Acaba aquela régua externa, sabem? A régua passa a ser nós mesmos. Avançando para o ponto 2, a exaltação da razão. As fontes apontam para a Declaração de Amsterdã de 2002 para ilustrar os princípios modernos dessa visão de mundo. E sendo bem transparente, a literatura reconhece que, à primeira vista, os valores são incrivelmente positivos e libertadores. O documento se posiciona abertamente como uma alternativa ética e racional à religião, apoiando com força a democracia e os direitos humanos e buscando sempre um equilíbrio entre a liberdade pessoal e a responsabilidade social. Mas é justamente aí que o material nos apresenta a grande tensão do estudo. De um lado da balança, temos o humanismo vendendo a ideia de autossuficiência humana, a crença de que a ciência e a razão humana dão conta do recado. Do outro lado da balança, entra a doutrina cristã, argumentando que, na verdade, a existência e a ética dependem 100% do Criador. Para os autores, essa autossuficiência promovida pelo humanismo é apenas uma grande ilusão. Isso nos leva diretamente para a parte 3, a visão cristã. Como o cristianismo enxerga tudo isso? Os textos são claros ao afirmar que a visão bíblica também valoriza imensamente o ser humano. Mas o pulo do gato está na origem desse valor. A dignidade não é uma medalha que se ganha por inteligência, conquista ou capacidade produtiva. Segundo as fontes, ela está enraizada na imago Dei, o fato de ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Retirar Deus da jogada seria derrubar a principal fundação da nossa dignidade. O teólogo Gerhard von Rad traz uma sacada muito bacana citada no material sobre isso. A visão cristã não diminui o ser humano. Na verdade, ela propõe uma parceria gigantesca. O homem recebe o papel de cultivador da terra, de ter o domínio. Mas, e aqui está o detalhe crucial, esse papel só funciona e só se sustenta através desse relacionamento único de dependência que a humanidade tem com o Criador. O que nos puxa para o ponto 4, dependência divina. A tese central das fontes aqui é bem direta. A mente e a razão não são os vilões, elas são dons divinos. O cristianismo não é anti-intelectual. O problema, segundo os autores, começa quando a razão não se submete a uma verdade revelada. No momento em que a razão humana é elevada ao status de divindade infalível, ela vira um ídolo. E a ironia apontada pelos textos é que ao fazer isso, o ser humano acaba ficando cego para as realidades eternas. O material traça um paralelo fascinante entre esse desejo humanista por independência total e a mesmíssima história do Éden. O argumento é que tentar definir o que é certo e errado exclusivamente por conta própria é colocar um peso absurdo nas costas da humanidade. Os autores concluem que a verdadeira liberdade e a realização real não estão no isolamento autossuficiente, mas sim em se submeter à direção de Deus. Chegamos então à nossa última parte, o ponto 5,
as consequências do humanismo. Os autores descrevem um efeito dominó que parece inevitável. Funciona assim: o primeiro passo é a rejeição do Criador. Isso empurra automaticamente para o segundo passo, que é a perda de uma referência maior e inegociável. Sem uma âncora externa, a sociedade cai no terceiro e último passo, um mergulho sem volta no relativismo moral e num vazio existencial profundo. E sobre esse vazio, a literatura é muito forte. A premissa é que a humanidade foi projetada de fábrica para um relacionamento com Deus. Logo, se a gente tira essa peça principal, sobra um buraco que o sucesso material ou os avanços tecnológicos simplesmente não dão conta de preencher. Os textos relatam que a ausência dessa perspectiva eterna frequentemente deságua em uma sensação de solidão e de total desorientação espiritual, mesmo no auge do sucesso secular. Já no nível coletivo da sociedade, essa cascata termina no relativismo moral. Pensem bem, se o padrão é o próprio ser humano e os desejos mudam de acordo com a época, as regras também vão mudar o tempo todo. O alerta prático do material é claro: sem verdades absolutas, a sociedade se despedaça. Fica absurdamente mais fácil mascarar injustiças e abusos usando a desculpa da liberdade pessoal ou do que é conveniente no momento. Para amarrar toda essa linha de pensamento, o material resgata um aviso bem severo lá do livro bíblico de Jeremias. A conclusão que os autores tiram disso é sombria. Tentar substituir Deus por técnicas, por autoconfiança ou pela capacidade puramente científica, ignorando os nossos próprios limites, é a receita certa para o esgotamento, para a frustração e, no fim das contas, para a ruína de qualquer sociedade. E para fechar a nossa análise, fica uma provocação que os próprios textos deixam no ar. Será mesmo possível sustentar valores morais absolutos e manter a dignidade humana de pé, tendo apenas a própria humanidade como medida de tudo? É uma reflexão e tanto sobre quais são os fundamentos que sustentam as nossas visões de mundo. Muito obrigado por acompanhar este estudo até o final e até a próxima!